Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto do vídeo hoje é: por que muitas vezes um demônio é expulso de alguém, mas depois ele retorna a habitar aquela pessoa? Afinal, a expulsão foi falsa? E nós vamos ver o que é que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto, a respeito de expulsar demônios. Vamos lá. Nós precisamos primeiro entender o seguinte: a expulsão de demônios é algo descrito na palavra de Deus. Jesus fazia isso, Jesus expulsava demônios. Porque primeiramente isso indica uma coisa, indica que uma pessoa que está cheia de demônios, está possessa por demônios, ela não pode continuar dessa forma se Deus a quiser libertar. Porque Deus é mais poderoso do que os demônios. Então, vamos entender o que é que acontece, porque uma pessoa se endemonia, porque uma pessoa fica cheia, fica possessa. Em algum momento da sua vida, essa pessoa deu brechas ao inimigo para que entrasse em sua vida e fizesse dele como bem entender. Entenda, tem muitas pessoas que estão cheias de demônios, mas não sabem, mas nunca se manifesta. Sempre estão lá na vida deles, quietinhos. Mas quando o demônio ele vai se manifestar, em alguns casos, existem casos que eles se manifestam no dia a dia da pessoa, quando realmente a pessoa está entregue a ele. E existem aqueles casos que se manifestam na igreja, ou no momento de evangelismo, por exemplo, ou no momento que chega alguém pregando a palavra de Deus, ele se manifesta. Mas por que isso acontece? Porque o local, o ambiente é como se for uma casa com a luz apagada. E quando a palavra é pregada, quando a verdade é pregada, é como se acendesse uma luz naquela casa. E tudo aquilo que estava escondido agora passa a ser visto. Por isso que o demônio se manifesta ao ouvir a palavra verdadeira de Cristo ser pregada. Por isso que ele se manifesta. É por isso que muitas vezes a gente vê se manifestar em cultos, por exemplo. Não é porque a igreja não é de Deus, não. É porque a palavra verdadeira está sendo pregada. E e nada fica oculto sendo que a palavra da verdade está sendo pregada. Tudo que está oculto vem à tona. Mas vamos lá. Olha só que interessante. A Bíblia diz, lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43, Jesus falando, diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, busca repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Olha só o que Jesus diz. O espírito mau sai da vida de alguém e anda a vagar. Mas quando retorna e encontra a casa vazia, ele entra novamente e traz mais 7 piores do que ele. Então, por que é que muitas vezes a gente coloca a mão, expulsa e sai, mas depois a pessoa fica possessa novamente? É porque não expulsou? Não, expulsou e saiu em nome de Jesus. Porém, se a pessoa não aceitou a Cristo verdadeiramente em sua vida, quando passar o tempo, vai voltar novamente para a sua vida, porque vai voltar para a sua casa e vai ver a casa vazia.
Então, se aquela pessoa que foi liberta não se encher do Espírito Santo, não se encher de Deus, a casa vai continuar vazia. Então, quando o demônio voltar, ele vai encontrar a casa vazia e vai habitar ali novamente. Então, é por esse motivo que muitos são libertos, mas depois voltam novamente, porque eles não aceitam a Jesus. É por isso que, quando se expulsa um demônio, é preciso perguntar se a pessoa quer aceitar Jesus ou não, porque não adianta só expulsar se a pessoa não aceita a Cristo na sua vida. A vida ela vai continuar do mesmo jeito. Essa pessoa vai continuar na mesma vida que ela vivia antes. Então, vai voltar de novo. Entendido a dúvida? Só que a gente vai tirar mais dúvidas a respeito desse assunto. Olha só. Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que expulsassem os demônios. Em Mateus 10, do versículo 7 ao 8, Jesus vai dar ordenanças para os seus discípulos. E uma dessas ordenanças do ministério deles era: expulsai os demônios. Então, uma das ordenanças dele é expulsar os demônios. Por que a gente deve expulsar? Porque a gente proclama o reino de Deus. E nós estamos aqui em nome de Deus, em nome de Cristo. Então, não há nenhuma potestade, não há nenhum demônio, não há nenhuma força maligna que fique de pé diante do nome do Todo-Poderoso, do nome de Cristo, porque ele tem poder sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo o que existe. Vamos lá. Lucas 4, 33 ao 36 vai dizer a respeito de quem os demônios temem. Vamos lá. Lucas capítulo 4. Vamos ler para você ver que interessante. Lucas capítulo de número 4, versículo 41. Diz assim. Vamos lá. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que era o Cristo. Então, olha só que interessante. Em Lucas 4:41, a palavra vai falar que os demônios saíam e gritando: És o Filho de Deus, és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus, os repreendendo, não os deixava falar, porque o demônio não há o que falar, irmão. É espírito enganador. Então, a gente já quebra esse paradigma, já quebra esse negócio que muita gente faz na igreja de estar entrevistando o demônio. Demônio não é para ser entrevistado, é para ser expulso e pronto. Então, Jesus não ficava entrevistando, perguntando o que é que ele faz na vida de alguém, não. Isso não pode acontecer. Quando vê alguém possesso, expulsa em nome de Jesus e ponto final. Amém? Olha só também Lucas, no mesmo capítulo 4, verso 33, um pouco antes. Diz assim: E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, o qual exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha só, todas as vezes que os demônios que estavam em alguém viam Jesus, eles se atemorizavam e automaticamente Jesus os expulsava. Por quê? Porque eles temem o nome de Jesus. É por isso que deve se expulsar em nome de Jesus, porque a nossa vida ela vai contar muito nisso, mas quem tem poder e autoridade sobre a vida, sobre os demônios, é o nome de Jesus. Não somos nós que expulsamos, é o nome de Cristo. Mas através da nossa vida, ele vai sair em nome de Jesus. Amém? E vamos para o último verso, para encerrar, lá em Atos 19, verso 13 ao 16, que vai falar a respeito de alguns exorcistas judeus que começaram a querer expulsar demônios, dizendo: eu invoco o nome do Jesus que Paulo prega. Então os demônios chegaram para ele e disseram assim: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então,
o nome de Jesus ele vai expulsar, mas a nossa vida com Deus vai contar muito também. Não é qualquer um que pode chegar, colocar a mão e dizer sai em nome de Jesus, porque ele está dizendo que é para sair em nome de Jesus, mas a sua vida não condiz com isso. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que assim o demônio venha temer a nossa vida, porque ele vai ver em nós o Espírito Santo de Deus. Então é necessário a gente ter uma vida no altar, uma vida com Deus, ser cheio do Espírito, expulsar em nome de Jesus, e para que não volte, é necessário que a pessoa aceite Jesus para ser completamente liberto na sua vida. Amém? Eu espero que eu tenha sanado algumas dúvidas que talvez você tenha. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer outro vídeo falando sobre esse assunto aí que é muito extenso e muito interessante. Amém? Deus abençoe tua vida. Fique com Ele e até a próxima, se assim Deus permitir.